Fala família vascaína, eu sou o Eduardo Maiolo e esse é o canal Vascaíno Norte e Sul, trazendo muitas informações aí sobre o Vasco, sobre o futebol brasileiro, o Campeonato Carioca, informações aí em relação ao Vasco da Gama. Vamos falar de Vasco, vamos falar de diversos assuntos aqui inerentes ao Vasco. Antes de mais nada, peço para você deixar o joinha, peço para você deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar esse vídeo aí para o máximo de pessoas possíveis, parentes, familiares, seus amigos, quem você puder compartilhar para o canal ser impulsionado na plataforma do YouTube. Falo aqui de Paracambi, região sul do estado do Rio de Janeiro, né? Para quem não conhece Paracambi, ó, final da Baixada, início da região sul, fica ali na fronteira, depois do ramal Japeri da estação de trem, quem é do Rio sabe. Vamos falar de Vasco, gente, muitas notícias hoje aqui para vocês. Está chovendo agora, pode ser que falte luz e eu tenha que interromper esse vídeo. Essa paciência de vocês, né, porque tá acima aí das minhas forças, né. Mas, enquanto a luz não falta, vamos falar de Vasco. Pessoal, são 800, estamos chegando aí, acho que é 870 inscritos, né? Vamos chegar aos 1000 aí até o dia 25. Dia 25 o canal faz 3 meses, né? Presente aí de 3 meses aí. Vamos chegar a 1000 inscritos aí, conto com a ajuda de vocês. Olha, vamos falar do Verratti, né? Verratti que foi apresentado pelo Cerro Porteño. Deixou o Vasco da Gama, vontade do jogador, porque Verratti que perdeu a sua titularidade com o Fernando Diniz na reta final da temporada passada. E, poxa, cara, que falar do Verratti, né? Vou deixar até um vídeo aqui dele, de lances dele no Vasco, né? A entrega dele, a dedicação dele, a identificação que ele teve com o Vasco da Gama nesses anos que ele passou, desde 2023, naquele jogo contra o Grêmio, que ele chegou com o Vasco na zona de rebaixamento, a 8, 9 pontos ali do primeiro fora da zona de rebaixamento. São Januário interditado, sem poder receber torcida. São Januário ficou 3 meses naquele ano fechado, né, por causa de um palhaço do desembargador aí, que eu acho que era tricolor, se eu não me engano. O Ministério Público fechou São Januário mais tempo do que deveria, né? Mais 3 meses fechado, na verdade, depois de um tumulto lá no jogo, acho que, se eu não me engano, acho que foi contra, não sei se foi contra o Santos. Agora eu não me recordo muito bem, que a minha cabeça não é muito boa, pessoal. Então, Verratti chegou naquele jogo contra o Grêmio de portas fechadas, meteu um gol de cabeça, entrou no segundo tempo, chegou na sexta, treinou no sábado, entrou no segundo tempo, decidiu a partida. Eu ganhei um dinheiro, porque eu apostei no gol do Verratti da vitória do Vasco naquele dia. Por incrível que pareça, eu ganhei o dinheiro ali na Betano. Mas, cara, olha, parece que a gente perde um amigo, sabe? Por mais que o Verratti não tenha conquistado nenhum título no Vasco, mas a sensação é da perda de um amigo, do ente querido, né? Mas desejo aí boa sorte pro Verratti. Teve a informação de que o Vasco ganharia US$ 1,5 milhão na transferência do Verratti para o Cerro Porteño. Isso aí foi uma notícia aí do Lucas Moretti, né? O Luquinha, que agora trabalha no SBT, e que esse dinheiro viria para o Vasco em 3 parcelas de US$ 500 mil. Só que não, esse dinheiro, na verdade, ele vai ser revertido para o próprio Verratti, tá? O Verratti, no total, ele vai ganhar 4.850.000, né, incluindo aí salários e luvas, e ele vai ter ali um bônus ali por metas dentro do Cerro Porteño, né? Se ele fizer 10 gols, ele vai receber 50 mil, 20 gols mais 50 mil, 25 gols 25 mil, 30 gols mais 25 mil. Se for o artilheiro do Apertura ou do Clausura, US$ 25 mil. E se for artilheiro da Sul-Americana ou Libertadores, US$ 50 mil. E Verratti aí, né, com metas aí, por bônus aí, recebendo mais grana, quanto
Ele que assinou aí um contrato aí de 3 temporadas com o Cerro Porteño, creio que vai se aposentar lá. Eu queria muito que o Verratti se aposentasse no Vasco, cara. Eu queria muito que o Verratti se aposentasse no Vasco. E eu vou dizer o porquê daqui a pouco, né? Porque surgiu uma outra notícia aqui já antiga, né? Já requentada, mas eu vou falar dela aqui daqui a pouquinho, que não tem discernimento uma coisa dessa. Aí e tem uma nota da Força Jovem. A Força Jovem emitiu uma nota, ela já tinha emitido uma nota sobre a iminente saída do Verratti, né? E agora que o Verratti saiu, a Força Jovem emitiu mais uma outra nota aqui que eu vou ler aqui para vocês agora mesmo. Abre aspas para a nota da Força Jovem do Vasco. Como colocamos em nossa nota anterior, entendíamos como importante a permanência do Verratti para a temporada 2026, pois precisamos de um elenco forte e competitivo. No entanto, ninguém é maior que o Vasco. Sempre deixamos claro que caso o atleta desejasse sair, o Vasco não deveria colocar obstáculos. Foi o que aconteceu. Recebeu uma proposta, manifestou o desejo de sair e assim foi feito. Agradecemos pelos serviços prestados e desejamos boa sorte em seu novo clube. Respeitamos sim aqueles que vestem a Cruz de Malta com disposição, comprometimento e honra, como fez o Verratti no período em que defendeu o Vasco. Agora é olhar para frente, contratar peças que supram o ataque e seguir rumo a uma grande temporada. Pois jogadores vêm e vão, mas o Vasco fica. Vasco por amor, Força Jovem por ideal. É a nota aí da Força Jovem do Vasco para o jogador, para o atacante Verratti, dando boa sorte aí para o nosso Pirata. Eu desejo também boa sorte para ele, que ele seja feliz, que ele possa conquistar títulos do Cerro Porteño, ser artilheiro. Só não tenha sorte quando enfrentar o Vasco aí numa Libertadores ou numa Sul-Americana, né, Pirata? Pô, aí tu não vai, né, fazer gol na gente, né? Pelo amor que você tem, pelo sentimento que eu tenho certeza que ficou no teu coração. Eu quero mostrar, inclusive, uma postagem do Verratti no seu TikTok. Eu vou colocar aqui, tá? Ó, ele postou isso daqui, cara, não tem muito tempo não, foi agora à tarde. Eu vi ali, tinha uns 20 minutos mais ou menos que o Verratti fez essa postagem aqui. Tem uma música de fundo lá, dizendo Verratti Matador, um funk lá, né? Verratti Matador, não sei o que. Tá aqui, ó, postando aqui pra vocês. Vou tentar baixar o vídeo, tá? Se eu não conseguir o vídeo, eu vou postar o print aqui pra vocês do TikTok aqui, do que tá mostrando aqui. O Verratti postou sobre o Vasco e vem ali com a quantidade de jogos e gols aí que o Verratti fez na sua passagem pelo Vasco da Gama. Mais uma postagem enigmática aí do Pirata, né? Pessoal, vamos falar aqui do Ryan rapidinho, olha. Proposta de 35 milhões de euros, cerca de 241 milhões de reais do Bournemouth da Inglaterra. Inclui bônus, né, e variáveis a desempenho que pode aumentar o valor da transação sobre o jogador. As partes ainda negociam porcentagem e mais valia, né? O staff do Ryan vê o Bournemouth como um trampolim para outros clubes da Inglaterra ou da Europa. É aquela coisa, né, cara? O Bournemouth vendeu muitos jogadores para fora aí, né? Para Premier League mesmo, para clubes maiores da Premier League, como Manchester United, Manchester City, Liverpool, e também para a Europa. Então é um clube ali mediano, é um clube lá que, se não me engano, está do meio da tabela para baixo, não almeja galgar posições melhores no campeonato inglês. E muito se discute aí do Ryan ir para esse clube e acabar se perdendo lá num clube assim, de médio para pequeno, da Inglaterra, e não ter tanta visibilidade. Talvez muita gente fala, especialista, né, no caso ex-jogadores como o Felipe Melo, o Felipe Bastos, o próprio Romário também. O Romário, ele foi enfático em falar que o Ryan ele teria que ir para um time grande da Europa, né, pelo potencial que ele tem, porque ele vai mostrar muita coisa ainda, e não para um time médio, um time de pouca expressão da Inglaterra, que pode acontecer dele para um time aí desse nível e acabar ficando ali escondido, né, omitido aí nesse time, e de repente ali não dá certo e ter que voltar para o Brasil. Aí
é complicado. Parece que é um contrato de 5 anos que o Bournemouth quer fazer com o Ryan, né? E, como eu falei, o Bournemouth faturou 1,8 bilhões desde maio de 2025 com venda de jogadores, cara. E, assim, parece que a matéria diz que vai ser complicado do Vasco segurar o Ryan, uma vez que o staff do Ryan vê com bons olhos ele ir para o Bournemouth para depois, né, galgar aí outros clubes maiores, né? E tem agora a discussão, né? Muitos acham que ele tem que esperar mais 6 meses. O próprio Fernando Diniz, eu trouxe ontem, no vídeo de ontem aqui, o Fernando Diniz falando que se fosse o pai dele, ele não iria para a Europa agora, né? Esperava mais os 6 meses aí para ele ir para a seleção brasileira, ter uma convocação, participar de uma Copa do Mundo, para ele valorizar ainda mais e ir para um time melhor. Eu também acho, a minha humilde opinião, também acho que o Ryan tem que esperar mais um pouco, e o Vasco, se perdeu o Ryan, já perdeu o Verratti, o David está indo embora também, né? O David foi relacionado para o jogo de amanhã, eu vou falar disso já já. E perdeu o Ryan agora, né? Tá vindo o Brenner, mas ainda é pouco, tá? É muito pouco, e eu acho que para substituir o Ryan, não vai ter jogador à altura para o Vasco substituir o Ryan nesse exato momento. Apesar do Andrés Gomes, teve uma declaração do Andrés Gomes aí que ele melhorou muito com o Fernando Diniz, que antigamente ele jogava só pelas pontas, agora ele tem jogado pelo meio. Diz ele, palavras do colombiano, que o futebol dele melhorou muito, melhorou demais, né? Evoluiu muito com o Fernando Diniz, e parece que o Andrés Gomes a gente pode esperar muito mais dele esse ano do que até mesmo do ano passado, quando ele terminou a temporada ali em alta, né? Então, pode ser ali uma carta na manga do Vasco da Gama, o Andrés Gomes, o crescimento dele, a evolução dele no time. Só que o Vasco tem que contratar, cara. Parece que o Vasco vai fazer contratações. O Vasco, com a saída do David e do Verratti, o Vasco vai economizar aí na casa de 1,5 milhão aí em salários, cara. Então vai abrir ali espaço na folha salarial para fazer contratações novas, contratações que realmente vão fluir, né, no time, vão evoluir, vão agregar e que venham para ser titular, jogadores titulares no caso, né? Eu falei que ia faltar luz, isso aqui é um corte, tá, gente? Eu reiniciei o vídeo, tá relampejando, vocês estão vendo que tá chovendo, falei que ia faltar luz. Falar em contratação, gente, é isso daqui que eu não entendo. Parece que o Vasco está interessado realmente nesse tal de Andrés von Bergar, esse argentino naturalizado esloveno. Surgiu mais uma vez essa notícia que o Vasco está com interesse nesse jogador. Cara, eu vou falar o seguinte para vocês. Pelo que descrevem, eu não conheço o jogador, tá? Ele é um Verratti mais novo. Sendo que sem o mesmo carisma do Verratti, sem o mesmo faro de gol do Verratti, sem a mesma letalidade do Verratti. É um atacante aí, acho que de 29, 30, 31 anos, não sei, cada um fala uma idade diferente dele. Como é que eu vou dizer? Os números dele nos outros clubes que ele passou são baixos, tá? Eu fiz o levantamento aí, tem números aí bem abaixo aí. Eu acho que onde ele teve ali uma efetividade melhor foi no time lá da Eslovênia que ele jogou, onde ele marcou, se eu não me engano, ele marcou 15 gols aí em 25 jogos, alguma coisa do tipo. Foi onde ele teve um desempenho melhor. No São Lourenço, que foi o último clube dele, né? Agora ele está livre do mercado. Não foi tão assim. Então, cara, se o Verratti estava fora da filosofia do Diniz, por que você vai colocar, vai contratar um atacante desse com as mesmas características do Verratti, que pediu para ir embora porque ficou na reserva? Ah, será que esse jogador vai aceitar melhor a reserva? Talvez seja, né? Talvez seja por isso, mas, cara, não tem cabimento. Contrata um atacante que o Diniz realmente vai utilizar. Contrata um atacante que realmente o Diniz vai utilizar. E não um cara para substituir o Pirata. Então ficasse com o Pirata e dava uma chance. Chamava ele para conversar. Ô Verratti, vem cá, vamos conversar. Vamos bater um papo aqui rapidinho. Cara, fica aí, cara. Vamos fazer um planejamento para você se aposentar no Vasco.
entendeu? Mas, pô, tu vai ser importante, pô, tu é importante pro elenco, tu é importante pro grupo e tal. A gente vai falar pro Diniz utilizar mais você e tal. Pô, mas não. Aí deixa o cara embora para contratar um cara que, pô, vai ser a mesma coisa. Então, eu, sinceramente, cara, eu não consigo entender, sabe? Eu não consigo entender essa filosofia aí de contratar esse jogador. Olha, o time para amanhã, pessoal, é o seguinte, tá? O Rojas vai ganhar chance aí no time titular amanhã. O Diniz que vai vir com um time aí com bastante modificações. Então parece que vai estrear o Rojas, o Alan Saldívia, né? O zagueiro. O Alan Saldívia, ele treinou inclusive junto com o Lucas Freitas, né? Foi a dupla de zaga dele. E o JP vai ganhar uma chance, deve ganhar também uma chance também no meio aí, vai fazer ali mais ou menos ali a função do Felipe Coutinho. O David parece que está relacionado também, vai jogar, vai ser o último jogo dele pelo Vasco da Gama. Tem um monte de gente contestando para que o David vai jogar se ele já está negociado com o Vitória. Será que ele vai se entregar da maneira que tem que se entregar? Será que ele vai render da maneira que tem que render? Porque, porra, se o cara está negociado com outro clube, o medo dele se machucar, de ter uma contusão séria, vai ser muito grande. Então, será que ele vai se empenhar da maneira que tem que se empenhar? Então o Vasco deve vir a campo amanhã com a seguinte formação: Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues na lateral direita, Alan Saldívia, Lucas Freitas e o Vitor Luiz na lateral esquerda. Meu Deus do céu, cara. No meio, Hugo Moura, Tietê e JP. No ataque, David, GB e o colombiano Johan Rojas. Vamos ver o que vai acontecer amanhã com esse time que vai enfrentar o Nova Iguaçu às 18 horas, domingão aí. Vou fazer aqui um esquenta antes do jogo, tomar uma cervejinha, fazer um karaokezinho lá fora na varanda. Vou ver se eu faço o vídeo aqui para vocês, eu fazendo um karaokê lá, tá, pessoal? Pessoal, vamos falar da Nike. Parece que as camisas, a camisa número 1 que foi vendida, né, foi anunciada agora, estão esgotadas nas lojas físicas, né? Diz que a reposição pode ser só lá para o meio do ano e não há previsão nas próximas semanas. Parece que a Nike deve repor alguma coisa, mas não vai ter continuidade, né? E o enxoval inicial foi limitado, o lançamento foi feito às pressas e alguns funcionários, inclusive do clube, não receberam o uniforme. Caraca, cara, se tratando de uma marca como a Nike, tudo bem. Foi feito às pressas, mas, pô, é muito furo, hein? É muito furo para uma marca, para um fornecedor do tamanho da Nike. Enfim, o negócio é o din-din que eles estão colocando no Vasco. Até o meio do ano, né, como eu estava falando, as lojas devem receber novas unidades, mas sem continuidade. Não foi enviado para outros estados. A camisa ela não foi enviada para outros estados. Manaus, inclusive, que tem vascaíno pra caramba, ficou sem poder vender a camisa número 1, a camisa nova da Nike. E parece que no site da Nike ela é sucesso de vendas, cara. É o item mais vendido do site da Nike na última semana. Cara, é fenomenal, cara. A torcida do Vasco, ela é fora do normal. Tá aí a primeira semana de vendas e é o item mais vendido no site da Nike. Vamos aguardar e vamos, né, torcer para a Nike repor a tempo a esse enxoval. Agora a última notícia aqui para encerrar o vídeo, falar do Robert Renan. O Vasco quer manter em definitivo o Robert Renan, assim como fez com o Andrés Gomes e assim como fez também com o Carlos Cuesta. O Vasco quer adquirir os direitos federativos do Robert Renan. O Robert Renan que está emprestado até o fim de 2026 pelo Zenit. Então o Vasco está querendo correr, agilizar aí uma antecipação para ter aí os direitos federativos em definitivo do zagueiro aí Robert Renan. Agora que está entrando uma grana no Vasco da Gama, né, é a hora, né, de fazer isso daí. Então, pessoal, desejo vocês um excelente sábado. Só um adendo aqui. Eu vou começar aqui no canal o quadro Jogos da Minha Vida, tá? São jogos aí desde o primeiro momento que eu comecei aí no Maracanã, lá na década de 80 até a época atual. Vou trazer aqui a história de como foi, de como eu fui para o Maracanã a primeira vez com meu pai, as outras vezes que eu fui, quando eu comecei a ir sozinho também na década de 90. Eu vou começar contando a história de como foi aquele jogo
e depois vou colocar aqui os melhores momentos daquele jogo ali que eu fui, que eu estava presente no Maracanã, seja na vitória, na derrota ou no empate. Independente do que aconteceu na partida, eu vou colocar aqui, tá, gente? Só peço para que vocês não me critiquem, porque são jogos que eu estive presente e eu vou compartilhar aqui com vocês. Só não sei quando, eu vou tentar fazer hoje à noite. Eu vou tentar lançar esse primeiro vídeo hoje à noite do jogo de 82, que eu acho que eu fui uma decisão, Vasco e Flamengo, Vasco ganhou de 1-0. Eu tenho quase certeza que eu fui, eu tinha 6 anos, cara. Eu tenho um reflexo aí de memória, os lampejos de memória, que eu acho que eu fui nesse jogo. As informações são essas, fiquem com Deus, tem um sábado abençoado, o final de semana só está começando, vai com calma, pega leve aí, saudações vascaínas e eu fui.